Atos capítulo 20, versículo 13, nos diz o seguinte: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo, assim que ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Milete. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto aos judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Versículo 29 agora. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Seguindo, depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Vamos orar. Senhor, oramos e pedimos que a Tua palavra possa tocar no mais profundo do nosso ser, e que essa palavra venha a nos abençoar nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, abra o nosso entendimento, é o que nós desejamos, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Essa foi uma leitura um pouco mais longa, né, queridos? Mas o livro de Atos são histórias muito impressionantes, né, que nós lemos.
é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto de ler, sem dúvida nenhuma, porque de alguma maneira essa experiência desses irmãos são muito próximas daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Porque eles são a igreja de Cristo, eles são a primeira igreja, a primeira leva de irmãos, e a gente vê de modo tão claro aqui registrado nas Escrituras, né, esses acontecimentos. Queridos, são 3 as viagens missionárias do apóstolo, e nessas viagens missionárias ele seguia sempre um determinado padrão. Ele nunca chegava sem saber o que ele ia fazer naquele lugar, mas ele tinha uma estratégia, e nessa estratégia, em primeiro lugar, ele procurava os judeus, e depois, quando os judeus rejeitavam a sua mensagem, ele começava o trabalho evangelístico com os gentios. Apesar de não ser a intenção do apóstolo Paulo, era interessante que nós lemos várias vezes isso acontecendo. Sempre que ele começava a pregar, começava também um tumulto. Lucas, que é o autor desse livro, ele nos conta, né? E isso, queridos, esses tumultos que aconteciam em volta do apóstolo, isso se dava por conta do ciúme dos judeus, porque de repente o apóstolo Paulo chegava pregando Jesus Cristo para eles, e eles até ouviam o que Paulo tinha a dizer, mas de repente Paulo começava a falar também do evangelho para outras pessoas, não apenas para os judeus, e aquilo causava um certo ciúme, porque os judeus, eles tinham isso muito forte na cultura deles, eles tinham o Deus de Israel, e de repente o apóstolo Paulo começa a dizer que o Deus de Israel foi dado a todas as nações, e isso suscitava um certo ciúme nos judeus. E não somente isso, os tumultos aconteciam também no meio dos gentios, porque havia na conversão das pessoas uma transformação cultural, religiosa, e muitas vezes isso produzia também uma sensação nas pessoas de que Paulo estava pervertendo os costumes antigos daquelas cidades, e por isso muitas vezes nós lemos Paulo, vou colocar aqui entre aspas, né, metido em enrascadas, né? De repente Paulo começava a anunciar o evangelho e começava um tumulto, e aí tentavam chicoteavam, batiam, faziam alguma coisa assim. Queridos, Paulo enfrentou todo tipo de tribulação e dificuldade nas suas viagens, né? A gente viu que ele foi preso, que ele foi chicoteado, que ele foi surrado, que ele foi apedrejado, mas o incrível, queridos, quando nós lemos, fazemos a leitura desse livro, é que o apóstolo Paulo não recuava de jeito nenhum. Era algo impressionante, parecia até teimosia, né, queridos? E ele dizia, enquanto ele estava, às vezes, em uma situação difícil, ele dizia: é necessário também que eu vá visitar Roma. Ele fala isso nesse capítulo anterior, no capítulo 19, versículo 21. Ou seja, queridos, o apóstolo Paulo já estava metido em grandes e enrascadas, e parece que a vida dele ainda não estava difícil o suficiente, e ele queria ir para a cidade de Roma pregar o evangelho. Se nas cidades periféricas as lutas já eram grandes, em Roma, irmãos, certamente essas lutas seriam potencializadas, como de fato acontece na história bíblica, né? Então parece que ele está cada vez mais motivado, parece que essas situações são como gasolina para ele, né? Mas por que, diante de tanta dificuldade e tanta luta, o apóstolo Paulo, ele não recuava de jeito nenhum? Ele, queridos, não recuava, porque ele fala isso no capítulo 20, versículo 24. Ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados, o que acontecia com o apóstolo Paulo é que, numa escala de prioridade, a vida dele era menos importante do que a pregação do evangelho. Por isso ele continuava, por isso ele não recuava de jeito algum quando as tribulações elas começavam.
Amados, Paulo, ele não era um lunático, não era uma pessoa inconsequente. Ele sabia as consequências de sua ida para Jerusalém, que era um lugar onde ele estava. Ele tinha resolvido aqui no texto, ele resolveu voltar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Ele sabia o que poderia acontecer com ele, né? E depois também em Roma, os irmãos avisaram ele, e ele estava certo. Não era porque ele era teimoso, mas exatamente por conta dessa escala de prioridade. Ele sabia que ele precisava levar o evangelho para aqueles lugares. O Espírito Santo estava alertando o apóstolo. Os irmãos viram em profecia que Paulo lá seria perseguido. Até mesmo aqueles que estavam ao lado da jornada de Paulo avisaram Paulo. Os irmãos de Efésios avisaram Paulo que ele não deveria voltar para Jerusalém, mas ele estava convicto, ele não estava distraído, ele não estava enganado, ele não estava sendo teimoso, queridos. Mas essa era a decisão que ele tinha tomado. Ele precisava completar o ministério que o Senhor Jesus havia confiado a ele, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E em meio, queridos, aos alertas do Espírito, a insistência dos irmãos para que ele não voltasse a Jerusalém, e a decisão final de Paulo, uma coisa nos chama a atenção. No versículo 36 que nós lemos, do capítulo 20, e no versículo 5 do capítulo 21, os discípulos, quando eles se despediram de Paulo, eles ajoelharam e fizeram uma oração. E por que, queridos, aqueles irmãos, eles oraram? E há três coisas que eu queria destacar nessa manhã sobre a oração de Paulo e dos discípulos. E a primeira delas é que eles oraram porque eles confiavam em Deus. Queridos, no livro de Atos a gente leu várias vezes, né, que a evangelização era algo que vinha acompanhado de sinais e prodígios. Os discípulos foram movidos pelo Espírito Santo para pegar a mensagem do Cristo ressurreto, e como testificação, o Senhor operava sinais e prodígios pela vida dos apóstolos. Curas, libertações de possessões demoníacas, até mesmo ressurreição de pessoas aconteceram na história bíblica. O evangelho para os discípulos não era mera espiritualidade filosófica. Eles não falavam, não pregavam um evangelho exaurido do poder de Deus. Pelo contrário, o evangelho que eles pregavam era poder de Deus, porque Deus executava os seus milagres assim que eles pregavam a sua mensagem. Naquele momento, eles tinham uma preocupação lícita com o que aconteceria com o apóstolo, e por isso eles estavam orando. Se Paulo havia passado perto da morte nas cidades onde ele pregou o evangelho, imagina em Jerusalém, que era o centro da perseguição do seu ministério. Lembrem-se que Paulo saiu de Jerusalém perseguindo os cristãos, e agora ele voltava sendo um dos cristãos. Então ele era um perseguidor, e agora ele estava sendo perseguido, e ele voltava para Jerusalém, no lugar onde as pessoas queriam ver o apóstolo Paulo morto. A igreja, queridos, naquele momento, ela se ajoelhou e orou, porque ela confiava em Deus. Eles sabiam que não poderiam fazer qualquer coisa para o apóstolo. Eles já tinham aconselhado o apóstolo Paulo. Eles disseram: Paulo, não vá, porque lá você vai ser perseguido, você corre o risco até mesmo de morrer. Mas esses irmãos, que haviam experimentado o poder de Deus no momento em que tanto Paulo quanto os demais apóstolos pregaram para eles, eles confiavam no poder de Deus e em sua soberania. Se Deus estava chamando Paulo para a direção da tempestade, ele o livraria de todo o mal, e por isso aqueles irmãos se ajoelharam.
Segundo lugar, queridos, aqueles discípulos oravam porque eles amavam o apóstolo. É muito interessante a gente ver, né? A gente às vezes vê alguma propaganda no YouTube, na televisão, de algumas empresas que às vezes ela fica querendo convencer que nós somos VIP, né? VIP é um acróstico de uma palavra em inglês que é uma very important, como é que é? Você é uma pessoa muito importante, né? É isso que significa ali o VIP. E aí a propaganda tenta nos convencer que nós somos pessoas importantes, né? E é interessante que se você tiver o cartão de crédito e tal, você vai ser uma pessoa, né, tal, especial, aparece você, né, fazendo várias coisas legais, várias paisagens bonitas, você usando aquele cartão e tal. E uma outra coisa interessante sobre empresa é que esses dias faltou luz da minha casa, a gente ligou, e aí, queridos, a ligação ficava dizendo, não desligue, você é uma pessoa, a sua ligação é importante para nós, né? E mais de uma hora para me atender, quando a gente sabe, queridos, que isso não é verdade, nós não somos VIPs para a empresa não está preocupada se você dormiu bem, se você acordou bem, se alimentou direitinho, está vestindo um casaco, né? Não sai sem um casaco não, né? Está levando guarda-chuva, a empresa não quer saber disso, uma empresa só quer saber do boleto pago no final do mês. Você não tem exatamente valor, mas o seu dinheiro tem valor para eles, né? Então, queridos, essa é a ideia que acontece. Mas o que interessa, de fato, para a empresa é se você tem dado lucro para eles. Queridos, muitos ministérios, denominações ou igrejas, nos dias atuais, veem o rebanho do Senhor como recurso, né? Então, muitas vezes, líderes espirituais, eles estão interessados na quantidade de pessoas que há na igreja, não porque eles de fato estão interessados em pregar a mensagem do Evangelho, em fazer com que a palavra genuína do Senhor seja pregada no púlpito, para que a igreja seja edificada e para que os irmãos não sejam levados pelos ensinos equivocados, nos ensinos que nós vemos nos dias de hoje, as vãs filosofias. Eles não estão interessados em dar esse suporte à igreja, mas a igreja é tão somente uma questão de recursos financeiros. Amados, Paulo não era assim, ao contrário, ele tinha um amor sincero por aqueles irmãos, ele não tinha qualquer lucro por enfrentar a morte, frio, ser apedrejado, nada era dado a ele. No próprio livro de Timóteo, no final, ele conta, Paulo tinha uma capa, tinha os pergaminhos dele, ele não tinha muita coisa, queridos, ele tinha pouquíssima coisa material, e ele não se importava com aquilo. Ele diz no versículo 33, ele diz, não cobicei nem prata e nem roupas de ninguém. O apóstolo Paulo, às vezes, ele mesmo trabalhava para se sustentar, para ter liberdade de pregar o Evangelho. No versículo 31, ele diz, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, e ele diz, com lágrimas, né? Havia lágrimas nos seus olhos, quando ele ensinava, quando ele advertia o irmão de algum erro ou alguma coisa. E no 35 ele diz que ele diz 35, em tudo que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Trabalho árduo. Ele sabia, queridos, que não era simplesmente uma questão de fazer um trabalho, de conseguir um dinheiro, pelo contrário, ele se dedicava e ele tinha uma preocupação sincera e honesta por essas pessoas. Somente um homem com amor sincero poderia enfrentar todo tipo de adversidade para que a mensagem de salvação chegasse aos eleitos. E para os discípulos, para aqueles irmãos, a vida de Paulo exemplificava a sua mensagem. Aquilo que Paulo fazia era um reflexo daquilo que ele era, e ele demonstrava o amor aos irmãos através dos seus atos. Os discípulos amavam Paulo, por isso oravam
por ele naquele momento de aflição. Terceiro lugar, queridos, aqueles discípulos, eles oravam porque buscavam refúgio no Senhor. O Espírito Santo havia alertado o apóstolo. Os irmãos haviam insistido para que ele não fosse para Jerusalém. Paulo, no entanto, ele estava convicto de que ele deveria partir. Havia, queridos, esse conflito entre os pensamentos. Os irmãos dizendo não vá, e Paulo dizendo eu tenho que ir. Era assim que estava a situação. O que restou para esses irmãos naquele momento, tanto Paulo quanto os irmãos da igreja, foi a oração. Paulo sabia que ao partir, muitos falsos mestres surgiriam para desvirtuar o trabalho que ele havia feito. Heresias poderiam ser implantadas e seriam implantadas a partir do momento em que ele deixasse os irmãos. Heresias, falsos mestres que dariam um grande prejuízo, trariam um grande prejuízo ao rebanho de Deus. No capítulo 20, versículo 29, ele diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Por sua vez, queridos, os discípulos que apoiavam o apóstolo Paulo, tanto financeiramente, quanto o escondiam naqueles momentos em que ele era perseguido e as pessoas atentavam contra a sua vida, e muitas vezes abriram as portas de suas casas para que ele pudesse se hospedar, para que ele pudesse continuar a pregação do Evangelho. Eles só encontravam um consolo também no momento de oração, no momento em que eles dobraram os seus joelhos. Eles tinham também um grande amor pelo apóstolo. A oração, queridos, além de demonstração da máxima confiança em Deus, era também a mútua demonstração de carinho e cuidado dos apóstolos para com Paulo e vice-versa. Queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações nesse momento. O texto, ele nos diz duas vezes que os discípulos se ajoelharam para orar. Eu perguntei para vocês, no começo, por que aqueles discípulos precisavam orar? E eu disse, em primeiro lugar, que eles oravam porque eles confiavam em Deus. Porque nós, queridos, discípulos de Jesus Cristo, Igreja de Jesus Cristo de 2023, nós precisamos orar. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E a resposta, em primeiro lugar, porque nós precisamos confiar em Deus. Semana passada eu falei sobre 2 Timóteo 3,12, eu citei 2 Timóteo 3,12, dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu disse, queridos, que a partir do momento em que nós olhamos para Jesus e nós tomamos a resolução de segui-lo, de andar pela porta estreita e pelo caminho apertado, se nós sofreremos, se nós fizermos isso, nós sofreremos muitos ataques desse mundo tentando nos fazer desistir do Evangelho. Quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque essa é uma batalha que todos nós vamos passar em algum momento. Lutas, adversidades, coisas que vão testar a nossa fé, elas irão acontecer. Muitas coisas vão dizer para você: desista da sua fé. Não é isso. Apesar da experiência pessoal que você já teve, muitas vozes vão dizer para você: desista disso, isso não é verdade. Essas são as lutas, queridos, que muitas vezes nós passamos. E quando passamos por lutas e dificuldades, precisamos aprender a descansar no Senhor. E a melhor forma de descansar no Senhor é orando. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 6, versículos 7 e 8, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, aqueles irmãos, eles experimentaram o poder do Evangelho na pregação do apóstolo. Eu queria dizer uma coisa para você: nós também experimentamos o poder de Deus no momento da nossa conversão. De alguma forma, eu tenho a certeza que todos nós temos algo a dizer, um testemunho a dar de uma manifestação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Amados, é assim que Deus se relaciona conosco. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou só. Nós estamos convictos de nossa fé, apesar das dificuldades, das lutas da vida, das filosofias desse mundo, porque nós tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós tivemos esse contato com Ele. O nosso Deus, nós sabemos, Ele é poderoso para nos manter seguros mediante as adversidades. Quando eu falo sobre isso, eu tenho a certeza que cada um de nós tem alguma experiência que nos dá esse pano de fundo. Eu não estou falando de uma coisa desconhecida, de algo que você não saiba. Vocês se lembram, queridos, do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles tinham uma experiência pessoal com Deus. Eles sabiam que Deus havia levado o seu povo para a Babilônia por conta dos pecados da nação, e eles resolveram que eles não seriam como os babilônios, eles não entrariam pelo caminho mais fácil, e eles se negaram a fazer aquilo que estavam pedindo a eles, e por conta disso eles foram levados para a fornalha. Mas na fornalha havia mais do que 3 homens, havia um 4º homem. Deus estava com eles naquele lugar, Deus não os abandonou. Queridos, isso é importante. Muitas vezes nós achamos que Deus vai nos livrar da fornalha. Deus, às vezes, Ele permite que a gente vá para a fornalha, mas Ele nos livra na fornalha, porque Ele tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos. E é isso que muitas vezes acontece. Nós já experimentamos o poder de Deus. Você vai continuar experimentando o poder de Deus na sua vida. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos orar, porque é nosso dever amar nossos irmãos. Eu disse que a igreja ali de Éfeso, ela orou porque havia uma mútua preocupação entre eles. Paulo orava para que o Senhor os livrasse das heresias e dos falsos mestres, e eles oravam para que Deus guardasse a vida de Paulo. Que coisa maravilhosa, irmãos, isso, que coisa impressionante. Um preocupado com o outro, Paulo preocupado com os seus discípulos, e os discípulos preocupados com o apóstolo. Havia um mútuo, um sincero interesse entre eles. Normalmente, queridos, nós temos uma falsa ideia de que o amor é movido por uma emoção. Muitas vezes nós esperamos sentir alguma coisa pelo nosso irmão para que a gente diga a ele que a gente ama. O amor, queridos, não é um sentimento desprovido de ação. O amor é uma decisão, é um verbo, é algo que você faz. Você demonstra amor por alguém, não é quando você sente algo por ele, você tem algum tipo de sentimento por ele, mas quando você faz alguma coisa em seu favor. Isso não é apenas com seu irmão, é com seu cônjuge, com seu filho, com seu vizinho ou qualquer outra pessoa. Paulo demonstrava o seu amor pelos irmãos, pregando o Evangelho, enfrentando a morte, porque quando ele enfrentava a morte, o Evangelho chegava cada vez mais longe, a lugares que ele não iria se ele não estivesse enfrentando as lutas e dificuldades. Ele dizia para os irmãos: eu amo vocês através daquilo que eu estou fazendo. Queridos, uma oração sincera em prol do nosso irmão é uma demonstração de amor sincero àquela pessoa.
Não espere sentir alguma coisa pelo seu irmão para você começar a orar, para você se preocupar com ele. Ore pelas suas necessidades, lutas ou privações, e você vai estar cumprindo o mandamento do amor ao próximo. E por último, queridos, aqueles discípulos, eles oravam porque buscavam refúgio no Senhor. Nós devemos orar, porque na oração nós encontramos o nosso refúgio. Paulo, queridos, ele falou, aquilo no versículo de Filipenses que eu li para vocês, para os irmãos não andarem ansiosos por coisa alguma, mas com oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz que excede a todo entendimento. Paz apesar das aflições, apesar das lutas, porque o Senhor é o nosso guardião. Quando a gente ora e apresenta a Ele as nossas lutas, a nossa fé é que o Senhor vai cuidar de nós, mesmo quando nós não conseguimos cuidar, quando as lutas estão maiores do que a gente consegue lidar. A paz que excede a todo entendimento. A oração é o momento no qual nós pegamos os nossos fardos, problemas e dificuldades e os colocamos diante de Deus. É o momento que nós dizemos: Senhor, não tenho mais o que fazer, eu preciso de Ti, eu confio em Ti. E eu queria, irmãos, concluir a mensagem rapidamente, dizendo que é tempo de orar. Se sua vida está difícil, se as lutas estão vindo sobre você, se você entende que você tem passado por um caminho, que o Senhor colocou você no caminho e não tem sido um caminho fácil, é momento de orar. A nossa vida, ela está debaixo da proteção do Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu preguei na semana passada, disse que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, as pessoas haviam pensado que ele havia morrido, mas quando ele foi arrastado para a cidade, a igreja de Jesus o cercou e ele ficou de pé. E eu digo a você hoje, não importa o que estiver acontecendo com você, mesmo que as pedras estejam voando, em sua direção, o Senhor, Ele continua sendo a sua proteção, e nada fora da sua vontade vai acontecer na sua vida. Você precisa ter isso em mente. Se você está debaixo da vontade de Deus, se você faz parte dessa aliança, é isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas acreditam, vão à igreja querendo uma espécie de um passe, de uma proteção, de uma unção, mas elas não estão comprometidas com o Senhor. Todos aqueles que estão aliançados com o Senhor, mesmo que estejam passando por momentos difíceis, mesmo que eles não estejam muito bem na fé, mesmo que estejam oscilantes, eles podem contar com a proteção, porque nós temos uma aliança com o Senhor. E se você estiver empenhado em ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, se você estiver ciente dessa aliança, mais ainda o Senhor estará com você. Não é que as pedras não possam vir em sua direção, mas você vai orar, você vai confiar, e a paz que excede a todo entendimento guardará a sua alma e o seu coração em Cristo Jesus. Mas, queridos, também é tempo de orar. Se a vida do seu irmão estiver difícil, se as lutas estiverem sobre a vida do seu irmão, é tempo de orar por ele também, porque ele passa por dificuldades, ele passa por lutas. A fé do seu irmão, às vezes, ela pode oscilar, porque todos nós somos humanos. Lembrem-se, nós não vamos alcançar a salvação através dos nossos atos, das nossas obras. Então é normal que em algum momento da sua vida você não seja perfeito dentro daquilo que o Senhor espera de nós, mas ore pelo seu irmão nessa dificuldade, porque ele pode estar oscilando, pode estar em dificuldade.
pedras podem estar vindo sobre a sua vida, mas o Senhor também vai sustentá-lo. Demonstre amor e preocupação orando por ele. Se você, queridos, está passando por alguma luta, quero te convidar a orar. Chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Podem vir, irmãos do louvor. Se você está passando alguma dificuldade, alguma luta, se algo tem acontecido com você, o Senhor é a nossa proteção. E eu vou, queridos, fazer nesse momento algo que a gente não faz há muito tempo aqui na igreja. Eu vou convidar você a se ajoelhar, conforme esses irmãos de Atos fizeram. Eles se ajoelharam. Eu vou convidar você a fazer isso. Se você não puder, não tem problema, mas se você pode, eu peço que você faça nesse momento, se ajoelhe e vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nesse momento. Nós nos apresentamos diante de Ti com os nossos joelhos no chão, Senhor, sabendo que nós não temos condição de lutar contra tantas lutas e dificuldades, tentações desse mundo, mas nós oramos ao Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e nós pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Senhor, protege o nosso irmão também das dificuldades, das lutas. Nesse momento nós queremos orar por eles, nós queremos colocar os nossos joelhos, Senhor, pedindo que o Senhor guarde essa igreja, cada irmão, cada família. Senhor, faz um milagre da restauração dos casamentos, dos relacionamentos entre pais e filhos, entre parentes, Senhor Deus, entre vizinhos. Senhor, não permita que essa igreja não experimente o poder de Deus, não permita que essa igreja conheça o Evangelho somente um Evangelho filosófico, abstrato, mas que esse Evangelho seja real, verdadeiro, seja na prática, que nós possamos demonstrar o quão comprometidos estamos com o Evangelho todos os dias, Senhor Deus, amando as pessoas que estão ao nosso lado, orando por elas, Senhor Deus, nos preocupando de fato com essas pessoas. Por favor, faça da nossa igreja uma igreja de oração, um lugar onde as pessoas falam contigo, têm intimidade contigo e colocam os seus joelhos diante de ti, sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda e que nos protege. Não é esse prédio, não é o nome denominacional que nos protege, Senhor, mas é o teu poder, aquele poder pregado pelos evangelistas, aquele poder pregado pelos apóstolos. E esse poder que nós pregamos aqui todos os domingos, nós acreditamos, Deus é real, Ele está presente em nossa vida. Cobre-nos, que a tua graça esteja sobre nós, no nome de Jesus. Fique de pé nesse momento, queridos. Vamos cantar.
perfeição, a gente não consegue, a gente desanima, a gente fica fraco, a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai obter a vitória no sangue de Jesus Cristo, mas nós confiamos no Senhor. Nós queremos fazer como o apóstolo Paulo fala, descansar no Senhor, levar as nossas orações, súplicas, Senhor Deus, a Ti e descansar no Senhor. Por favor, nos proporciona isso, nos proporciona essa paz que excede a todo entendimento. Nós queremos sim, Senhor, orar pelo nosso irmão, nós queremos orar uns pelos outros, nós queremos dobrar os nossos joelhos, que isso seja uma realidade para nós, que o Evangelho não seja apenas algo que a gente pratica no domingo, mas que todos os dias esse Evangelho do poder de Deus que nós experimentamos seja real e verdadeiro na vida de cada um. Nós pedimos que o Senhor possa nos livrar de todo mal, que o Senhor possa abençoar essa igreja, abençoar a semana de cada irmão, que o Senhor possa fortalecer cada vida aqui, que tudo que nós possamos tocar nessa semana possa ser abençoado pelo Senhor. Nós oramos que o Senhor possa dar vigor àqueles que estão cansados, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, renova as forças dos nossos irmãos. Abençoa aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa ajudá-los, que a prosperidade possa estar na sua casa, no seu lar. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor também possa nos guardar, nos livrar de todo o mal nessa semana. Livra-nos dos assaltos, das balas perdidas, da violência. Oramos pelo nosso país, oramos para que o Senhor possa transformar a nossa nação. Por favor, Senhor, feliz é a nação dos judeus ao Senhor, e por isso oramos para que a nossa nação seja uma nação santa. O Senhor pode operar e nós cremos no Senhor. Nós oramos assim, que o Senhor esteja presente com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos agora, com as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações